Oi! Bem-vindos ao 20 Natural, programa de RPG em que eu vou jogar um pouco de Dungeons & Dragons, um pouco de Pathfinder com os meus amigos. A gente tá muito feliz de estar de volta nessa nova temporada. Segunda temporada! Yes! A gente Segunda tá aventura? de temporada? Ou de arco? Ou de... Segundo arco! Nessa Hoje leva segunda leva, Segunda aventura! todo mundo tá no nível 5. Yes. Eu acho que é basicamente isso. Hoje a gente não tem a nossa querida Thaís, ela não pôde estar aqui, mas na próxima ela volta, então ela vai ficar alguns episódios, algumas partes sem aparecer nesse episódio, mas em breve ela estará de volta, não se preocupem. Alguém quer dizer alguma coisa ou a gente pode começar? É bom estar de volta. Então, É muito bom de volta. muito bom, muito A bom. gente não lembra do que aconteceu. Exato, eu ia usar essa, Faz mas achei que ia ser chato. alguns anos que a gente jogou. Sim, perdoe a tempo gente atrás. esqueceu como se joga RPG. É mais ou menos isso. Mas depois. Exato. Engraçadinho. Roda a vinheta, Alex! Ai. Bom, na última vez que nós nos encontramos... Essa não foi a trilha sonora. A gente foi pro mundo paralelo. É o desastronautas? Desastronautas. Aliás, eu queria dizer que a gente tá com umas músicas novas na nossa playlist. Elas são compostas pelo nosso querido mestre do som, Alex. Vou colocar pra vocês o link na descrição do SoundCloud do Alex. E a gente tá tentando convencer ele a liberar para as pessoas baixarem e tal, e enfim. Mas por enquanto, o link do SoundCloud aqui embaixo, peguem, joguem com elas, porque elas são muito boas. Queria que vocês tivessem visto a cara do Alex quando a gente bateu o pau. Meu Deus do céu. Você tem uma câmera pra mais? Bom, Coloca uma GoPro, né? na última vez que nós nos encontramos, o grupo de aventureiros da Companhia do Dragão Amarelo, atendendo um chamado da Ordem do Céu e da Terra de Lefai, da qual a pistoleira Lupita faz parte, seguiu para a cidade de Poço Frio, onde eles partiram numa série de aventuras para investigar os acontecimentos por trás do desaparecimento de uma das pistoleiras da Ordem e de um número considerável de crianças das redondezas. Vocês... Alto, né? Tá. Ele esqueceu como faz tudo isso. Vocês seguiram as pistas até uma misteriosa torre que brotava do chão nos confins da Mata dos Uivos, onde encontraram as crianças desaparecidas dominadas mentalmente por estranhas criaturas polvo que estavam tentando reanimar a torre. Vocês descobriram então que a torre era uma das Torres da Lua, antigos artefatos de uma civilização extinta que faziam de alguma forma o transporte entre Shalaria, o planeta em que vocês vivem, e as suas luas, e que as torres foram proibidas pois elas estavam de alguma forma matando o planeta. Vocês impediram que as criaturas polvo, os Illithids, usassem a torre para transportar uma criatura misteriosa para o planeta e salvaram as crianças do domínio mental imposto a elas. No final disso, a Lupita teve que tomar a difícil decisão de atirar em uma criança Halfling que estava fugindo infectada pelos Illithids. E, neutralizada essa ameaça, o grupo queimou a torre, devolveu as crianças para suas respectivas vilas e foram celebrados como heróis. Foi aqui que a gente deixou eles da última vez. Bom, Conveniente, ela tá aqui hoje pra falar sobre isso. na manhã seguinte, no dia 32 de Flora Lua, a Lupita anunciou para vocês que ela estava partindo. Ainda abalada pelos acontecimentos recentes, ela conseguiu arrumar um cavalo que a vila de Poço Frio podia despender para vocês, se despediu e partiu para Mar Verde, a cidade grande mais próxima, de onde ela poderia enviar notícias para sua ordem sobre o resultado da missão e os acontecimentos recentes, a morte da pistoleira, etc. Vocês entenderam também que parte dessa pressa dela vinha de uma urgência de processar sozinha os acontecimentos na torre e a somatória geral das últimas aventuras de vocês, e combinaram de se encontrar com ela na cidade em alguns dias. Vocês decidiram descansar por mais 2 dias, esperar que o martelo do Kikirin fosse reparado, e no dia 34, com o martelo em mãos, partiram na direção de Mar Verde, pela estrada que passava novamente por Recosto e continuava até a cidade na beira do mar. São 4 ou 5 dias de viagem, dependendo do passo. Existe alguma coisa que vocês gostariam de fazer nesse tempo?
é só mato. A gente não tem só... Basicamente uma estrada, a mesma estrada que vocês seguiram, passava pela Mina Cinza, passava por Recosto, continua uma estrada larga, uma estrada de terra batida, relativamente segura. E a gente tem provisões pra essa viagem? Sim, vocês teriam as provisões Ação, necessárias tudo. para a viagem. Eu tento nesse meio Foram tempo- fornecidas para vocês de bom grado pela cidade de Poço Que Frio. já faltou, né, pessoal? São quantos dias de viagem? Desculpa. São 4 ou 5 dias, dependendo do passo. Você tá caminhando de onde? Vocês querem chegar em 3? Mar Verde. Com o Simba, mais 5? Não, com o cálculo do Simba, 4 ou 5. Ao longo da viagem, tentar convencer os meus amigos que a gente podia achar um nome melhor pra nossa companhia. É isso. Eu jogo essa ideia algumas vezes. Você tem alguma sugestão melhor? Não, eu só acho que a gente deveria pensar num nome melhor. Ah, mas Dragão Amarelo é tão legal. Boa sorte pra convencer ela. Eu gosto, você não gosta? Mas pensem nisso. Pensem nisso. Sou até um... Dragão Vermelho? Dragão Verde. E se a gente Dragão fizesse roxo. referência a um dragão? Tipo, Lagartixa grande que voa. se a gente fizesse referência a Lagartixa alguma não. coisa que faz sentido pro nosso grupo. Tipo... Eu não sei fogo, vocês adoram fogo, não? Eu não diria que a gente adora. Ou a torre? Eu não sei. A gente destruiu uma torre. Você Acho tem que a boas torre lembranças não é da legal. torre? Não, mas foi algo grandioso. Que a gente destruiu. A gente botou fogo em uma torre. Não, eu gosto do Dragão Amarelo. Eu trago o assunto à tona mais uma ou duas vezes. E eu A tenho gente esperanças de cometeu convencer infanticídio numa eles torre. ao longo do tempo. Falando sobre infanticídio. Vocês fazem isso com frequência? Não? Não. Porque eu Não, conheço né? vocês não faz tanto tempo que eu conheço vocês conhecem há mais tempo. Eu só queria saber se isso é algo Não é. que vocês acham ok, vocês estão... Não, rolou uma morte antes numa outra aventura, mas acho que ela não era uma criança. Eu era uma criança. É, e na verdade, eu ia dizer que a gente não fez um infanticídio. As crianças estão vivas. Sério? Todas? Isso não é o caso. Ainda assim, não é um infanticídio? Eu só acho que teve um outro momento na torre em que eu só não tive certeza se a segurança das crianças era uma prioridade de todos. Eu só queria conferir. É isso mesmo? Ou vocês... Nós estávamos sob bastante pressão. Eu só queria entender. Bom, Bahamut me disse que eu fiz merda. Então, Ah, ele disse? Uhum. Ah. Justo. Tudo bem, só. Sem problemas. Todos nós podemos criar. Mas se você tiver alguma ideia muito boa e genial de nome, pode compartilhar com a Você gente. tá mudando de assunto. Sim, eu acho uma boa ideia. Ok. Uma boa ideia a gente mudar de assunto ou mudar de nome? Assunto, o nome não me incomoda tanto. E vocês estão confortáveis com o que a Lupita fez? Já que ela não tá aqui. Sim. Eu acho que ela não teve escolha, Ela não tinha não é? escolha. Será? Eu não Sim. sei, deixar aquilo escapar de novo. Eu tava indo atrás. Você não estava exatamente rápida. Você tava lá? Você viu? Eu tava na torre. É, mas você viu quando eu saltei da janela? Ele Eu já vi tava ao você alcance- saltando e você não cai exatamente rápido. Mas ele tava ao alcance da minha magia. E o que você pretendia fazer? Eu não lembro, mas eu pretendia fazer alguma coisa que eu não lembro, porque faz muitos meses que a gente... Ele tava fora do alcance da sua magia. Mas Não tava conseguiu muito pouco, chegar. dava pra correr atrás dele. Ele tava não tipo a alguns dava. metros. Tava, tipo, ele tava a alguns metros de fora Não, da não magia. dava. Não dava. Não dava, Cora. Cora, Eu tava tipo, eu perguntei pra ele, eu lembro que ele, tipo, eu tava a 50 metros e ele tava tipo a 40, tipo, a minha magia é 40 metros. a criança tava muito perto de entrar na floresta. E se ela entrasse na floresta, a gente não ia ter como encontrar ela. Tudo bem, eu concordo que é mais confortável pensar assim. Eu estou dizendo que talvez a gente possa tentar trabalhar pra próxima vez menos crianças morrerem. Talvez a gente possa trabalhar Eu pra gosto você de começar a criança. resolver as questões ao invés de só problematizá-las. Bom, pelo menos ela foi resolvida e tem uma criança a menos no mundo. Pois Certo. Mas tudo bem, bom saber. Vocês são fiéis a Lupita, isso é bom. A gente só precisa tomar escolhas melhores no futuro. contamos com sua ajuda. E eu com a de vocês. Você tá sentindo um atrito ali? eu tô. É. Não gosto quando as pessoas brigam. Vamos lá, pessoal! Definitivamente essa é a melhor forma de lidar com a situação. Vamos lá, pessoal.
Canta uma música pra gente, Simba. Eu já tô fazendo isso. Você acha que a gente vai chegar lá em 4 dias por quê? Então canta uma mais festiva, que ajude a gente a ficar alegre. Brigar menos. Quem sabe é country. Não tá funcionando, né? Aparentemente. Vocês viajam então por essa estrada de terra. E esses próximos dias de viagem são tranquilos, como vocês não tinham dias de viagem há tanto tempo. É um tempo bom para descansar e apreciar os dias longos da primavera, especialmente com o tempo bom que tem feito, sem quase nenhuma nuvem no céu. E aos poucos vocês contornam a Mata dos Uivos, passam ao largo da Mina Cinza e de Recosto, e finalmente começam a se afastar pelos campos verdejantes de trevo e de capim esvoaçante, à medida em que o terreno começa lentamente a descer, onde vocês eventualmente esperam encontrar o caminho que serpenteia entre os penhascos e que descem para Mar Verde. Cora, você conhece essa estrada, já tendo feito uma parte dela algumas vezes, embora não necessariamente essa parte do percurso, mas outras partes dessa estrada. E é muito fácil manter um ritmo, porque é uma estrada larga e tranquila, especialmente porque seca e vazia ela não oferece nenhuma dificuldade. Vocês encontram alguns poucos viajantes e carroças pelo caminho, mas nada demais, tudo parece A estar em gente paz. faz paradas nesses dias. Sim. Vocês encontram lugares tranquilos, secos, vazios para fazer acampamento. Essencialmente, essa estrada passa no meio de 2 campos em que vocês têm visão para todos os lados, muito distante, então é muito fácil se proteger de qualquer coisa. E mesmo assim, vocês não têm nenhum incidente, nenhuma dificuldade. No 37º dia de Flora-Lua, o calor tá insuportável. Que dia, desculpa? 37. O vento, que ajudou muito nessa viagem, mantendo tudo fresco, desapareceu. E à medida que vocês vão avançando pela estrada no meio dessa imensidão verde, fica claro que em breve vocês vão precisar fazer uma pausa e esperar que o sol dê uma amenizada. O problema é que ao redor tem basicamente nada de sombra. E vocês continuam avançando e eventualmente vocês avistam à frente, um pouco afastado da estrada, o que parece ser um arco de pedra saindo do chão, uma espécie de formação natural que passa por cima da estrada e acaba de repente, como se fosse um arco que continuasse e tivesse quebrado. Então ele faz assim e para. Suspenso. Mais à frente, a uns 100 metros dessa construção, é um conjunto de pedras saindo do chão numa formação vagamente parecida, se curvando fora da estrada, que parece oferecer algum tipo de sombra, possivelmente. Isso que eu ia perguntar, se essa ponte quebrada ofereceu uma sombra. Sim, melhor. Também. Ela é capaz de oferecer. Ela não é muito larga, dessa distância não dá pra avaliar completamente, mas você vê a marca da sombra no chão. Parece oferecer algum tipo de sombra, pelo menos. E desse dia de sol aí, quantas horas foram até a gente chegar aí? Desse dia de sol, eu diria que agora depende da hora que vocês saíram. Considerando que vocês saíram sem pressa, acordaram quando nascer o sol, etc. Para saber quantos Eu diria que lá da canção eu fiz. Dependendo da velocidade que vocês estão indo, eu diria que são por volta de meio-dia e meia, chegando no horário mais quente do dia. Então, dependendo do horário que vocês tiverem saído. Que horas a gente saiu? Depende do ritmo que vocês estão mantendo. Imagino que isso tenha sido, tipo... Você falou que no 32º dia a gente saiu. A gente tá no dia 37. Não, eu lembro que... Não, a gente saiu no dia 34, no dia 37 a gente passou 2 dias e meio, vai. Eu quero saber que... Foi quando a Lupita saiu. Quero saber que horas a gente começou a marchar, que isso vai mudar a quantidade de canção de marcha que eu estou usando até esse momento. Saiu cedo. No dia 34, mas Assim que saiu cedo. com saiu o sol, A gente tá 5, 6 da manhã. 2 dias e meio. 7. 7. Sendo a primavera se aproximando do meio, também os dias não amanhecem tão cedo. Eles amanhecem por volta das 6, 6h15, 6h20. E a gente deve ter parado pra beber naquela taverna antes disso aí. Vamos combinar?
A cidade fez uma festinha. Ah, mas isso já é o dia 37. Isso faz dias. Todo dia. Então, mas a gente demorou pra sair no dia 34. Ah, mas o dia Bom, eu diria 34 que vocês usaram por influencia, volta só. de 4 ou 5 horas da sua Tá. canção de marcha. Ok. Ah, tá, entendi. É uma por dia. Agora. É uma por hora. Desculpa, que eu uso. pessoal! Estou confusa. Bom, à frente de vocês na estrada, essas formações de pedra. Eu já vi, você falou que essa estrada é familiar pra mim, eu já vi esse tipo de formação de pedra. Faz um teste de... Tem conhecimento de geografia? Tem? A gente não foi pra Mar Verde aquela vez? Não, quando? Na aventura passada? Não, vocês Jura? foram até Recosto só. É recurso possuído. A gente. Rapaz. Vocês saíram de Bela Vistante, assim. Era Não. mais pra baixo. Teste do quê? Desculpa. Geografia. Eu não sei, eu não tenho um mapa. Natural? Pra começar bem, natural no arco. Uau. A gente começa com a para crítica. Não particularmente. Assim eu fico feliz. Confiante. Delta. Tá seguro isso aí? Eu gostaria de procurar armadilhas, ver se tem alguma coisa em volta. Você quer se aproximar? Faz um teste de percepção. Eu consigo não procurar armadilha, mas ver se essa estrutura é estável, se a gente pode ficar embaixo dela Tem sem se preocupar com ela conhecimento desmoronar. de Geografia? Eu tenho qualquer conhecimento que eu quiser com um metade teste do meu de- nível de... Percepção 17. 17. De longe, assim, não parece Cinco relativamente arredonda- vazia, relativamente segura. Chegue pertinho. Ela parece uma formação de pedra normal na estrada, não parece nada. Nada salta ao seu olhar olhando aqui dessa distância. Bom, pessoal, vamos parar pra descansar um Parece pouquinho? ok. Sim. Mas eu sugiro que a gente não se afaste muito um dos outros. Sim. Porque hoje é o dia do desencontro, segundo a lua. Então a chance da gente se perder Bom, eu vou sentar aqui embaixo e... E eu vou sentar do Linguiças seu lado. pra almoço? 21. Oi? 21. 21. Essa... Observando, assim, de longe, à medida que vocês vão se aproximando, você percebe que, de fato, essa estrutura, ela parece ser de alguma forma natural. Embora... Talvez alguma falha geográfica, alguma coisa... algum evento causou que essa estrutura saísse de dentro do chão. Mas ela parece... Saísse de dentro do Ela chão. parece sair de dentro do chão. Uhum. Ser algum tipo de pedra acinzentada, cheia de lima. Parece estar ali há muito tempo, mas ela parece segura. Assim, ela parece que, mesmo tendo rompido o outro lado do arco, está se sustentando há bastante tempo. Ok. Me parece seguro. A gente vai... Eu já tô sentada lá embaixo. Tem uma sombra Maravilha. no horizonte, então. Tem uma sombra. Vocês se aproximam e, à medida que vocês vão se aproximando do arco, vocês percebem, dessa vez mais de perto, que além, uns 50, 60 metros à frente, talvez um pouco menos, 40, onde estão os outros arcos, parece ter um acampamento montado. Vocês veem uma pequena tenda e, parando para olhar, vocês percebem alguns indivíduos largados sobre as estruturas, nas sombras, e embaixo no chão também nas sombras. Alguns pacotes amontoados em cantos, umas lanças enfiadas no chão, e um cheiro forte e azedo de sujeira. Esses indivíduos são indivíduos pequenos, vagamente acinzentados e esverdeados, que vocês reconhecem como goblins. Tem um Goblins. Acampamento Goblin. As linguiças vão ficar pra mais tarde. Droga. Eu já tava desamarrando. Parecem hostis? Eles nos viram? No momento que vocês se aproximam e chegam da sombra, vocês vão ver de cima de vocês, sobre a estrutura em que vocês pararam para ficar embaixo, no canto... são 10 ou 12 criaturas em cima dessas formações de pedra aí no chão. Todos eles estão encolhidos e protegidos, né, do sol. E o que leva isso como um acampamento, o que faz com que vocês entendam que, de certa forma, é um acampamento, é uma faixa de tecido amarrada entre duas formações para fazer mais sombra, onde parecem ser outras duas criaturas no meio de algum tipo de discussão. E assim que o assobio
soa. De todos os pontos, todas as criaturas saltam de onde elas estão e começam a freneticamente pegar bestas e armas no chão. Se preparar para algum tipo Talvez de defesa. pareçam Algo hostiles. contra você. Peraí, pessoal. Geralmente, goblins falam só goblin? Eles falam mais alguma língua? Sem conhecimentos. Que tipo de conhecimentos? Faz um teste de inteligência. Linguística? Você tem conhecimento de linguística? Consigo inferir isso também? Não, tem linguística Tem decifrar decifrar, escrita. não é conhecimento. Sim. É linguística. Você é treinada em linguística? Eu consigo É, inferir mas... isso também? Não, eu rodei muito baixo. Consigo inferir. Faz um teste de conhecimento geral. Pode fazer de linguística? Cadê a linguística? Tá, junto com o decifrar escrita. I will try. Você lembra que a sua mãe provavelmente saberia te dizer isso, e talvez ela já tenha te dito, mas... 18. Você, Simba, já se encontrou com goblins em geral, e você sabe que Ai, que ótimo. geralmente os goblins falam, principalmente goblin, mas que não é um absurdo um goblin que seja capaz de falar comum. Mas além de Alguns que comum, são eles têm vagamente outras- mais inteligentes. Eles têm outras línguas. Ou que eles alguma outra preferem língua, no ou lugar alguma de outra comum, língua que não seja nem gnomo nem élfico. que não seja gnome nem elfo. Os goblins odeiam os gnomos, então eles se recusam a falar gnomo. Geralmente os que falariam gnomo falam algo mais próximo de anão, pela proximidade do alfabeto e etc. Mas o mais Alfin. provável é o comum. Alfin, talvez não. Não bate na sua cabeça, não necessariamente. Mais provável comum mesmo. Comum é a língua comum mais próxima de todo mundo. É sempre a segunda língua de qualquer raça que não fale comum, geralmente é o comum. Eu tiro 2 machados meus que não sejam o do meu irmão e coloco no chão e falo em comum. A gente não quer lutar. No meio dessa comoção em que eles estão pegando as bestas e lanças, os dois estavam discutindo embaixo da tenda, saem pro sol e vêm andando na direção da estrada. Eles são... Tá. Um deles parece mais curvado e velho, com uma pele um pouco mais acinzentada pro amarelo, enquanto os outros são mais pro verde. E o outro tá vestido com peles, muitas peles. Tem uma espécie de cajadinho alto que vai andando. É estranho, inclusive, muitas peles nesse calor. Em alguns segundos, todos os outros goblins estão parados em alerta. Tão na sombra quanto possível, ainda se escondendo do céu, exceto esses dois que vêm caminhando na direção de vocês. O Goblin curvado, ele tem a pele... eu já disse, ele sacode a cabeça aí. Pra trás. Consigo usar compreender idioma? Magia. Quanto tempo demora pra conjurar? Te digo já. Ou não te digo já não. Aqui. Uma ação padrão. Uma ação padrão? Quais os componentes? Componentes VG. Gestual, verbal. Se você quiser conjurar uma magia, as pessoas vão saber que você tá conjurando uma magia. Tudo bem. Tá bom, se prepara. E você termina de conjurar a ponto de não entender o que foi dito. E agora você é capaz de entender. Enquanto ele vira ao lado dele e fala: Nós não queremos encrenca. Fala pra eles. E o outro, em comum, vira pra vocês e fala: Nós não queremos encrenca. Nós também não. O do cajadinho fala isso. Ótimo. E ele vira e traduz. Você pega que, basicamente, o que tá com o cajadinho com todas as peles é capaz de falar comum e tá fazendo a tradução. Pros E tudo outros. que você diz, ele traduz de volta Ok. em Goblin. Nós só queremos um pouco de sombra. Ele traduz. O outro curvado.
pondera por um momento, olha pra trás e ele fala pra todo mundo baixar as armas e aos poucos os outros goblins vão baixando as armas, vão voltando pra posição. E ele... Eu dou uma olhada se o meu grupo também tá armado ou não. Eu acho que a gente tá baixando as armas, né, pessoal? Claro. Ótimo. Vocês podem ficar por aí mesmo. Eu olho se a gente tem sombra próxima. Embaixo dessa estrutura parece ter relativa sombra. Suficiente, talvez, vocês ficarem no meio da estrada apertados contra vocês, pra talvez ficar todo mundo com um braço ou uma perna pra fora, assim, vocês prevêem. Ok. Nesse momento o sol tá a pino, né? Então, as sombras são menos oblíquas. Exato. E eles ficam observando vocês pra ver o que vocês vão fazer. Eu guardo meu machado. E eu vou pegar as linguiças de novo. Talvez agora seja uma boa hora para as linguiças. Talvez seja uma boa prática oferecer um pouco. Não tem linguiça pra todo mundo. Nessa hora que eu queria também. A gente pode oferecer por educação. Será que eles vão ser educados de falar, não, obrigada? Eles na verdade querem. Depois a gente enfia uma daga no olho dele. Mentira, A gente também brincadeira. pode guardar as linguiças pra de noite, quando a gente não estiver aqui. E comer uma ração E comer uma ração de boa discreta. Droga. Talvez não seja uma boa hora para as linguiças. E a ração. Eu guardo as linguiças de novo. Ração nós temos o suficiente para oferecer? E se Ah, você... a gente comprou antes de vir, né, gente? Devemos ter. Então, a gente não tem nada anotado aqui. Mas é que também Com eu certeza tem. tem. Tá nos últimos dias de viagem, então provavelmente Exato. não tem muito. Mas eu aprendi a fazer Mas, os a negócios gente, mas a também. gente pegou bastante Eu aprendi a provisão criar para essas alimento. viagens. O suficiente pra vocês chegarem lá. Você Criar prepara alimento, pode isso? Se demorar 1 horinha, 2 horinhas, eu consigo criar um alimento. Ok, então acho que a gente pode oferecer e se a gente precisar, você faz comida pra gente depois. Ok. Eu quero ir até o que fala comum. Você começa a se aproximar, você vai deixar seus machados no chão? Não, eu não, eu já peguei eles, eu peguei e guardei. Tá. Eu pego um pouco de comida de ração pra levar até lá. Ração normal. De ração. Você se aproxima, eles estão ali parados olhando pra você. Faz um teste de percepção. Acho que você podia no mínimo oferecer as linguiças. Você tem mesmo dessas linguiças? Um 20 natural. 20 natural. Você percebe duas coisas. Percebe que, pelo canto de olho, na estrutura em que vocês estão, tem o que parece ser um goblin, algum tipo de vigia, que ele tá sentado, possivelmente com uma arma apontada pra você, embora você não se vire pra olhar diretamente pra ele, mas você consegue perceber que existe alguém às suas costas. E que mais à frente, no acampamento, no sol, deitados, amarrados, tem o que parece ser 4 ou 5 cachorros sujos, feios, ligeiramente monstruosos, conhecidos como cachorros goblins, que eles estão deitados no sol, sem energia, porque não tem espaço de sombra pra todo mundo. Você se aproxima. Mas eles estão amarrados como se fossem cachorros deles, não tipo Isso. cachorros presos. Não, eles parecem estar amarrados, Exato. como você amarraria um cavalo, Ok. algo assim. E esse que tá atrás de mim, mesmo de canto de olho, eu consigo perceber se ele tá meio cuidando do acampamento ou armando uma emboscada pra gente? Você não sente necessariamente a sua intuição apitando, mas você sente que é como se tivesse alguém de olho em você, assim, pronto pra caso você decida armar alguma coisa. Ou Tipo, algo. baixinho. Saca, tô baixinho. Os outros dois ficam olhando pra você. Vocês gostariam de um pouco de ração? Nós temos pra dividir. Eles E eu param quero por aproveitar segundos. esse momento que eu tô perto deles, já que a minha Fala magia... Não, sim, mas minha magia ainda tá ativa, eu quero aproveitar pra ouvir conversas do acampamento deles, ver se eu Tá. pego outros assuntos. Pelo seu teste de percepção, você ouve vagamente, pouca conversa, parece que o calor, ninguém quer conversar, ninguém quer nada, mas você ouve vagamente um ou outro comentário sobre comida. A palavra aqui e ali, mesmo com o seu compreender idiomas, você entende as palavras que eles estão dizendo, mas a comunicação deles é de certa forma rudimentar. Eles falam só substantivos, sem verbo, só falam quaisquer, assim. E o que
fala comum, com as peles. Ele se olha e o líder se olha. Eu coloco no chão, tipo... É muita gentileza, estranho. Sobreviventes se reconhecem. Faz um teste de persuasão. De? Persuasão. É diplomacia, né? Uma briga com Diplomacia. Eu tive uma experiência em aventureiros. Eu ouvi dizer de um grupo amigo meu, dos amigos meus, que eu cruzei na estrada. Que seria legal 24. 24. No acampamento Goblin sem nenhum motivo. Eles percebem eles sussurrando entre eles se eles devem ou não confiar em você e eventualmente o mais baixinho, mais curvado, mais velho assente com a cabeça. E o outro se aproxima. Pega um pedaço de carne seca e pão que você coloca no chão. E começa a voltar, dá na mão do mais velho, segura. Nesse momento você ouve ao redor várias pequenas reclamações de divide com a gente, qual é que é? A gente também quer isso aí, qual é que é? Tem pra todo mundo. Abriu bala no meio da sala. Alguns gritos. Mas é como se fossem gritos direcionados aos próprios goblins. Eles não estão, tipo, pedindo mais, eles são, tipo... Um meio termo entre isso, eles estão dando aquela famosa indireta, assim, Tá. tipo, e aí? E aí, cabeção, não vai ter pra gente, isso aqui e tal. Eu meio que finjo que não entendo o goblin, eu tô... Eles... Conveniente. O mais velho que tá com as rações na mão. Muito obrigado, estranho. Muita gentileza. Se a gente puder retribuir de alguma forma. Simba, vocês andam muito por essas terras? Ele... o mais velhinho, né? Ele percebe que ele fala comum, embora um comum bem rudimentar, assim. Eu sou Arzu. Arzu? Arzu. Esse é o nosso território. Então conhecem bem a região e o que tem em volta? O que poderiam me falar sobre aqui? O que você gostaria de saber? Histórias, boatos, aventuras, direções. Ultimamente não tem muita gente passando por aqui. A gente tem passado bastante fome. E algum motivo especial para diminuir esse fluxo? Se há, ele não chegou. Pra nós. Eu entendo. Mas é bom saber que temos quem possa proteger as estradas. Eu vou voltar para o meu grupo. Eles não sabem fazer nada sem mim. Eu sei como é. E ele também vira e começa a voltar devagar na direção das pedras. O outro tá com um cajadinho. Sem ouvir. O outro tá com um cajadinho. Obrigado, estranho. E eles viram, começam a seguir na direção. Você percebe, ao virar, no meio do campo, uns 40, 50 metros dessas reentrâncias para repousar, o que parece ser um saco gigante de alguma coisa super comprida, uma forma alongada e vagamente transparente no meio da grama. Eu vou até a Delta e aponto o negócio. Consegue ver o que é aquilo? Eu quero... Percepção. Percepção, né? Como foi bom aumentar a percepção. Tudo que eu distingo é que é uma forma alongada, tipo, dessa distância é isso que eu... Parece ser um grande saco. 14. 14. Você não consegue ver muito mais do que ele. Parece realmente ter alguma coisa estranha que não faz parte do campo, que tá no meio do campo ali, mas exatamente o que é. Difícil de saber. Não parece... Não sei dizer o que é. Você acha que a gente devia olhar? Podemos.
Vocês querem... Alguém quer ir discretamente? Eu tô ouvindo isso. Onde é que vocês estão? Vocês estão perto da gente? Não tem Sim, eu voltei pra vocês. A gente tá dentro de uma sombra meio mínima, acho. Você quer ir Será que eu vou? invisível? Pode ser uma boa ideia. Mas, pessoal, será que aquilo lá não é deles? Não é meio chato a gente fuçar nas coisas deles? Por isso que eu perguntei pra Delta. Invisível. Tá bom, vai lá então. Continue comendo. Parece... A gente não consegue entender o que é de onde a gente tá. Tipo... Quer fazer um teste de percepção? Eles já fizeram e não deu certo, né? Mas se você quiser. Podemos fazer fora. Você pode ter uma percepção diferente das Eu coisas. tenho uma percepção diferente. O Kikirin senta do lado da Gioconda, pega uma parte da... 15, se eu te tirar quando Tá, você tirar tá. essa. 15. Nada além do que ele já percebeu. Você tá comendo comigo? Pega o quê? Ração? Pega uma outra parte da linguiça, assim. Eles estão comendo a linguiça. Não tá comendo linguiça? linguiça? Já A gente comendo. guarda a ração. Eu tô super contrariada que eu tô comendo a ração. Digo a linguiça... Ah, ação. Não é contrariada. Pão velho. Ela fez assim, eu falei assim, puta, ela tá comendo linguiça. É, pão velho e carne seca. Então eu como mais com uma tristeza. Dá um soco na cara do Kikirin. Eu dou um tapinha nas costas do Kikirin, tipo, eu sei. Temos invisibilidade na Delta pra levar. Dá uma olhadinha. Ok, vocês... Eu quero criar observam que o uma... Delta- Eu quero criar uma imagem menor no lugar em que a Delta estaria. Faz um teste de prestidigitação. Eu adoro essa palavra. É melhor. Faz um teste de prestidigitação. Espero que vocês em casa saibam o que isso significa. E eu não sabia. Jogue no Google. 6. É. Vocês podia observam pegar a aqui forma embaixo, da né? Delta sumir e o símbolo... E de repente a forma da Delta volta a aparecer. Ninguém parece reagir a isso. do outro lado. E aí eu vou lá dar uma olhada. Ok, você faz um teste de furtividade. E adiciona 40 no seu resultado. Eu acho que é 20 pra fazer. É 20 andando, né? 40 parado. A minha, andando é 20. Mas a minha 40 furtividade é 11. Nossa, não pode não. Deu 40. Bom, você, sem muita dificuldade, se aproxima. Muita dificuldade, mas... Em poucos segundos você tá lá próximo dessa estrutura. Você percebe que tem um Goblin ali mantendo guarda, encostado nesse, parece ser esse grande saco, mas ele tá dormindo. Uma besta na mão. Faz um teste de investigação. Investigação? Procurar. Procurar. Tá. Quais conhecimentos você tem também? Conhecimentos? Treinado. Exploração e local só. Não, então faz um teste de procurar. Ai, que ódio. 10. 10. Você percebe que essa Foi assim, criatura tava 16 vezes. parece ser um daqueles brinquedos de criança que você passa dentro. Sabe aqueles tubos de criança? Hã? Sabe aqueles tubos de O criança? que parece isso? Essa coisa... essa coisa, eu falei sei. criatura, né? É. Não, mas essa coisa parece ser aqueles tubos de criança que você passa dentro. Tá. Ele é vagamente transparente, alongado. Ele deve ter mais ou menos uns 12 metros de comprimento e 1,5 metro de diâmetro. Ele parece ser oco por dentro. Mas exatamente Mas o que tá que é... estufadinho assim ou tá molenga? Olha aí, meu. Algumas partes estão mais estufadinhas e algumas partes estão mais molengas. Parece um tubo. Parece intacto, de certa forma. Exceto por algumas nuvens de mosquito que voam ali por perto. Umas moscas. Então pra Delta não parece ser nada aqui. Se é alguma coisa, você não sabe o que é. Parece vagamente uma capa de linguiça gigante. Acho que Você volta aí e vou fala isso pra voltar e gente. falar isso pra galera. É tipo uma pele de cobra? Você disse que você continua invisível? Acho que sim, né? Não, você vai continuar. Não sei. A magia continua. A magia não espera. Deixa A magia continua. Você pode Mas acho entrar que você atrás pode- da sua imagem. Você pode desfazer aí. Entra no mesmo lugar que Mas eu ela. tenho que fazer, não é? Você que pode escolher desfazer ou não. Ele. Deixa eu ver, são 5 minutos.
5 minutos? 5 minutos, eu não sei quanto tempo. Se você fica lá até tentar descobrir o que é, você, sabendo que são 5 minutos, volta a tempo de reaparecer. Maravilha. Na hora que ele reaparece, eu Por um breve instante, 2 deltas, então uma só. É um capão de linguiça, gente. O Kikirinho ouve isso, tipo, comendo o pão faz... Calma, Kikirin. É uma estrutura transparente, ela é meio longa, assim, eu não sei direito o que é. É tipo uma pele de cobra? Eu ouvi dizer... As cobras trocam de pele. Mas ela seria bem grande aí, né? E ela tá estufada em alguns lugares e nos outros tá mais molengona, meio murcha. A anaconda existe nessa... A anaconda, com certeza. Com essa informação, tem conhecimentos da natureza? Isso que eu ia perguntar. Não tem conhecimento de exploração, engenharia e história. Eu poderia fazer um Faz o teste de história. Eu poderia fazer um teste de natureza ou planos pra tentar identificar se é uma criatura? Isso é um... Quero tentar um de natureza também. Eu tô rodando 14. É 12. Que troca. Assim... Não? Baseado no que ele falou, poderia ser. Vamos lá, é possível. Você ouviu vagamente histórias sobre outros animais de tamanho muito grande, não particularmente de uma cobra, mas também não há nada que indique que não existe. Era uma Cheguei à coisa conclusão meio... de que é uma criatura gigante, pele de uma criatura gigante. Era Poderia uma coisa ser. meio fedida, tinha umas nuvens de mosquito em volta. Pode ser. Será que a gente vai encontrar uma Sim. criatura gigante aqui? Mas é isso. Talvez, não sei. Mas isso atrasaria a gente, né? Acho que era melhor a gente continuar encontrando Pita. Na verdade, eu acho que não é bom a gente continuar nesse sol agora. Ah, é? A gente parou justamente por causa disso, não por causa dos goblins. Real. Eu parei por vocês, eu tenho grande resistência a calor. Exceto pela Gioconda, mesmo ela usando a armadura, ela parece tranquila. Vocês, em compensação, estão todos suados, encharcados, os cabelos escorridos, daquele jeito que você não consegue continuar porque tá muito quente. Então a gente deixa a Gioconda fora da sombra e tem um espaço melhorzinho pra gente se acomodar dentro dessa. Porque ela ocupa muita sombra ali, né? Posso perguntar se eles precisam de ajuda com os feridos e perguntar... Tem um deles que fala comum. Não Sim. Posso perguntar, ver se eles falam alguma coisa sobre Eu aponto assim meio de longe. Mestre, como que tá essa situação do Kikirin com água nessa nova temporada? Mantém-se igual. Sem? Mantém-se igual. Até você... Você não lidou com isso. Então, até você lidar Você com não lidou isso. com isso. Não, meu. Eu posso Mas você também não tentou mais nenhuma ver se eles têm alguém ferido. Mas ainda tem pesadelo? Soltar água? Menos. Desde que vocês se envolveram mais com as crianças, etc., eles têm diminuído nos últimos dias. Desde que vocês saíram de Poço Frio, vocês não tiveram nenhuma vez. Você não teve nenhuma vez. O que eu sei é que essa estrada costumava ter um fluxo melhor e aí o fluxo diminuiu e eles têm passado fome, o que me leva a crer que eles são um grupo que fica aqui esperando viajantes passar para saquear. Eles não saquearam. Pelo que você observa, esse não parece ser o acampamento deles. Parece ser muito rudimentar. Só tem uma tenda e ela parece ser feita só para proteger do sol. Então não parece ser o lugar onde eles se instalam, pelo menos. Então consigo assumir que quando eles falam que a gente é da região lá que eles falaram, não é exatamente aí, mas... Não necessariamente. Tá. Mas eu conseguiria também entender dessa fala dele que eles têm passado fome, que é justamente por diminuir o número de pessoas passando? Vocês também... vocês não encontraram muitas pessoas. Não tem nenhum estabelecimento, nada de comércio. Também vocês viram muito poucos animais. Ainda bem que vocês tinham provisões. Pode ser tanto por uma coisa quanto pela outra. Seja o que for, diminuiu a disponibilidade de comida deles aqui na região. Você sabe que goblins são conhecidos por comer qualquer coisa que não seja pedra. E, sei lá, madeira. Eu vou lá. Eu me aproximo dos goblins. Eu procuro o da... É o cajadinho, que é o quê? O cajadinho é o que fala comum. Eles estão juntos embaixo da tenda, Ele você se tem aproxima. nome? Arzu, né? Arzu é o outro. Arzu é qual? É o velhinho. Que fala vagamente não, comum. Os dois falam comum? O Arzu, que é o velhinho, fala vagamente comum. Ele Quem foi tem peles? O que tem peles é o outro. O cajadinho. Cajadinho e peles.
E quem que é o amarelo? O amarelo é o velho. É o É o velhinho. É o Arzu. O Arzu é o amarelo. O Arzu é o amarelo? O Arzu... Arzu, o amarelo. De pele é o azul? Não. O de pele não, o de pele é o outro. E quem que falou com o Simba? Cajadinho amarelo. Os dois falaram. Os O dois que falam fala comum é o do cajadinho. O outro fala vagamente comum, foi o que terminou a comunicação com o Simba. Nossa, tá bom. O amarelo parece ser... O Arzu, o amarelo, parece ser vagamente o líder dessa comunidade. Tem que rever esses dois. E o outro é o tradutor. Que é o que fala minimamente comum. Que é o que e fala minimamente, o outro fala melhor. O outro fluente. pode chamar, sei lá, amarelo e ser azul. Bom, eu passo isso pra ela, que o Arzu parece ser o líder da comunidade, ele fala um comum bem complicado, mas ele tem o tradutor dele, que eu não sei o nome. Eu me aproximo deles. Você se aproxima e você percebe que um ou outro gritos de... na sua direção que você não é capaz de compreender. Eu aceno. Ok. Sua pacífica. Você se aproxima e eles estão debaixo do que parece ser essa tendinha. O velhinho tá sentado no chão e o outro tá conversando com ele meio conversando e meio dormindo ao mesmo tempo, apoiado. Quando você se aproxima, o Arzu dá uma cutucada no bastão e vira pra você. Com licença, Arzu. Eu digo pro Arzu, não pro velhinho. Ele olha. O cajadinho olha pra ele. Vem! Vocês têm algum ferido que precisa de ajuda? Eu poderia ajudar. Eles se olham assim por um momento. E aí eles falam. Sim. Eu poderia ajudar. Eu era uma curandeira na minha vida. Aprendi isso de curandeira. E aí o cajadinho. Você ouviu uma pequena interação de volta em que alguém grita de volta e ele grita de novo, não sei o quê, e em alguns minutos eles trazem pra você o que parece ser um outro goblin menor, com o que parece uns tufos de pelo saindo do nariz, e você percebe que a perna dele tá enfaixada. Ok, eu vejo que posso tentar fazer um teste de cura e fazer o meu melhor em relação a isso. Tem um kit de medicina. Você começa a se aproximar e o cajadinho para vocês. Com licença, mas... O que você quer em troca? Nada. Eu queria informações. A gente precisa... Eu aponto pra aquela coisa lá longe. Aquilo é algum tipo de bicho? A gente tem que se preocupar com isso na estrada? O que é aquilo? Pele de animal. Que animal? Parece grande? Cobra grande. Um basilisco? Faz um teste de conhecimento da natureza. Mas vamos lá. O que está acontecendo? Mas vamos. Oi, então... E eles... Mas não te responde se sim nem que não. Eles parecem achar vagamente engraçado. Vocês mataram? Então não? Não. Vocês comeram aquilo? Só pele. Pele é nossa. Ah, ok. A gente usa pele. Pra que vocês usam a pele? Armaduras e tecido e comida, se for necessário. Podia fazer uma grande Nutritivo, bexiga, velho. fazer uma rede. Nutritiva a pele. Queimadinha. Tá bom, eu tento ajudar. Obrigada. Você se aproxima e Escolhe pele, solta a depois tala eu e você percebe que caras tão esse tipo goblin tem tipo de uma fratura temaki- exposta, super infectada. É uma coisa que provavelmente ele caiu de algum lugar ou bateu de alguma forma, se quebrou e que sozinho ele provavelmente não vai viver mais do que algumas semanas, Eu tenho com sorte. um kit de medicina, um sabonete e um curar ferimentos leves. Qual que é o melhor que eu posso fazer com tudo isso? Talvez pedir ajuda pro Usando o seu... Você olha e tipo...
Você usando o seu curar ferimentos leves pode tentar fazer um teste de cura medicina geral pra ver o melhor que você pode fazer por ele. Tá, eu posso lavar a ferida? Eu tenho sabão. Sim, não. Tem água em algum lugar? Passaria por tudo. Você tem no seu cantil. Ok, eu tento lavar a ferida e... Faz um teste de curar de cura medicina. Tá bom. Eu devia não me oferecer a fazer nada. Mas eu já troquei o dado, você não tá entendendo? Mentira. Isso foi um 9. 9. Você começa a passar Porque era alto. o sabonete e a água, e quando você joga a água e joga um pouco de bebida pra desinfectar, ele unha você várias vezes. E eventualmente você meio que perde a paciência, meio que lava de qualquer jeito, e aí você tipo... Uma grande cura. Aí você fez de novo, faz de novo. Ele te arranha algumas vezes, os outros ajudam a segurar ele e eventualmente você faz um tipo de tala, consegue enfiar o osso dele pra dentro, mas você tem a noção de que... Caramba, velho. Você não fez um trabalho maravilhoso. Essa anatomia não é uma anatomia que você tá muito acostumada. Tá. Eu era uma curandeira na minha vila em que todo mundo morreu. Nossa vila agora. Ela não falou que ela era uma curandeira boa. A minha mãe era uma curandeira, eu só olhava. Parece tão fácil. Talvez eu fiz o meu melhor, mas tá bem feio. Meu Talvez Deus. você queira mostrar pro nosso clérigo. Pô, você podia chamar o que queria ir lá, né? O cajadinho parece traduzir. Nossa, e o Goblin que te arranhou várias vezes tá machucado. E... a gente acha... Ele prefere que não. Ok. Sem clérigos. Sem clérigos. Tá bom. Lava bem essa ferida. Ok. Agora faz... Você vira pra embora? Eu viro pra embora. Começa a virar pra embora e o moço das peles... Eu lavo onde ele me arranhou também. Justo. O moço das peles... com licença. Sim. Senhora, vocês... estariam interessados em trocar alguns suprimentos, vender algumas coisas. A gente não tem muitos visitantes nessas partes, então vamos precisar de algumas coisas. A gente pode ver o que a gente Temos tem. umas coisas pra oferecer também. A gente pode conversar assim. Eu não sei se nós temos muita coisa, mas talvez... Alguém sabe as coisas tipo que estavam na mochila de carga? A gente tem uma noção? Tô com você, né? Não tem muita coisa, não. Nós não temos muita coisa, mas a gente pode conversar, sim. Quer que eu leve a mochila de carga aí? Onde você tá? Vocês querem ir até lá ou querem que eu chame meus amigos? Eu vou estar lá com vocês. Vamos. E ele começa a aproximar, ele grita alguma coisa. E vocês ouvem em cima do lugar onde vocês estão, o Goblin que tá em cima da formação responder alguma coisa, uma pequena interação, e eventualmente vai descendo pela formação esse pequeno Goblin. Qual foi essa interação? De frente. Oi? Qual foi essa interação? Entre o das peles e Não, o que mas tá o que sobre eles vocês. Sua magia ainda tá... São 10 Exato, minutos por ativo. nível. Ele diz que eles estão interessados em trocar algumas coisas pra ele descer com as coisas. E ele desce esse outro pequeno Goblin que tava lá em cima. Ele tem uma pele mais acinzentada que os outros. Tá usando um chapéuzinho de palha mais largo que o corpo dele. E fumando um charuto. E ele se junta a vocês com uma mochilinha nas costas, põe a mochilinha no chão e abre. O que vocês têm? Nós estamos interessados em comprar. A gente tem 2 fragmentos de calcopirita. Eu também tenho. O que é isso? Pedra, né? Vocês pegaram essa pedra na mina. Coisa que a gente pegou na... Era Mina de cobre. É a páprica? mina de páprica. É a mina de páprica. A calcopirita é a pedra... É o minério do cobre mesmo. Eu tenho também 2 pitadas de cobre e um pedaço de calcopirita. Isso é a mesma coisa porque eu anotei um como páprica e o outro como pedra? É que o que você anotou como páprica é o pó mesmo Entendi. do cobre. E a calcopirita é um pedaço de pedra mesmo com o cobre incrustado dentro. Foi a parada que a gente lambeu, né? Verdade. Inteligentemente. A gente tem aquelas 2 roupas estranhas dos Elefantes. brothers. Dos povos?
Bichos. Polvos? Vocês mostram pra eles? Vocês mostram, vocês estão pensando só? Tô pensando, na verdade. Ele Eu acho que na verdade eu estaria tirando da coisa assim, tipo, sem preocupar com Tá, você vai tirando. Eu tenho um ácido Parei que com eu fiz. esconder. Você percebe ele que esse Goblin com o charuto tira o charuto, pega essa roupa e começa a morder assim. Eu faço e pego de volta. Que é isso? A gente não tem muita sei. certeza também. Mas eu acho que era radioativo. Tem uma bola de água radioativa também. Eu não sei se você tem utilidade pra isso. Ele. Quarto. Eu tenho. Aí eu tiro o Uranutar e a minha capa vermelha. Fico com os dois na mão e abraço de volta, assim, e não quero isso aí. Não vai ser trocado, não. Isso não é trocável, não. Eu coloco de volta na bolsa, minha capa e Eu sinto que a gente vai ser saqueado. Talvez tenha sido um erro. Nas minhas coisas eu tenho um livro anotado. É um livro. Só um livro. Não Ele sei, sabe eu não sei onde cantar. você pegou. Encantar. É recente não essa é anotação? aquele livro com as magias. A gente tinha encontrado uns Eu tenho de 4 magia, sem magia e uns livros livros nublados magicamente. Esse eu sei que você Sabe tem. o que é? São os livros que vocês pegaram na Torre da Lua. Sim, esses estão comigo. Eu não vou mostrar pra ninguém. E tinha um que era de história, né? Tinha uns de literatura comum. Não sei se a gente levou eles, eu não levei. Eu tenho um livro. A gente tem linguiça. Quem vocês têm pra trocar? A linguiça. Ele começa a abrir a mochila e na mochila eles têm o que parece ser uma panela enferrujada, Certo. 2 bestas velhas, Certo. uma luneta, que parece em bom estado, Luneta? Tá interessante. Eu gosto de luneta. e 2 vidros de alguma substância alaranjada. E os 2 juntos tiram de dentro da mochila o que parece ser uma grande cabeça de boi. Eles eles ficam apontando pra você assim. Apoia no chão assim, fica apoiado em cima. 10 ouros. Obrigada, gente. Não. O que são os frascos? Chifre. Você não quer mais chifres pra você? Não, eu já tenho os meus, obrigada. Eles apoiam a cabeça no chão. O que são os frascos? Isso é fogo alquímico Goblin. Fogo alquímico Goblin. É diferente do fogo alquímico normal? Faz um teste de inteligência. Ou Eu sei por que de eu alquimia. faço teste, porque alquimia eu tenho. De alquimia, então. Tá bom. Deixa eu ver. Alquimia. O cachorro que virou gato. Pode fazer um também? Vocês falam que não gostam Você tem de conhecimento de fogo, alquimia? mas não quero fogo. Eu não tenho nenhum problema com fogo. A gente podia sair 15. daqui logo, gente. Você nunca ouviu falar de fogo alquímico Goblin? Eu acho fascinante. Eu queria um. Quanto 14. 14? Também Nossa, não. eu também nunca ouvi falar. Quanto pelo fogo alquímico Goblin? 10 ouros, cara. Eu quero um. 2. Eles... 2 por 15. Eu coloco 5 peças de ouro a mais. E assim que vocês colocam, elas instantaneamente desaparecem no bolso deles e dão os seus frascos pra vocês. 2 Eu frascos. pego um Fogo frasco. alquímico Goblin. Eu pego um. Galeria Pajé Medieval. Gosta muito de fogo alquímico Goblin. Isso aqui é de... Nossa, você acabou de chamar a galera da Quê? galera pra gente Goblin. Eu pergunto pra eles, isso aqui é de bebê? De bebê? Não é verdadeira. Eles falam, perguntou se é de bebê. E aí eles olham. Você pode tentar. Não Cabeça bebe. branca. Não sei, não bebe. Fogo alquímico Goblin, quanto pesa isso? Desprezível. Desprezível. É uns frasquinhos assim, ó. Pequenininho. Fogo alquímico Goblin. Eu perdi 10 peças de ouro nessa brincadeira, né? Você perdeu... 5. Você perdeu 5. Comida, linguiça. Nossa, as linguiças de Linguiça pela luneta. Pela luneta, exatamente, Simba. Eles. Linguiça poloneta. O charuto pega. Ele pensa um pouco. Quanto linguiça? Quanta linguiça a gente tem? Não sei, você já não deu, você já não queria pela luneta? Eu tô sem voz de decisão aqui, por mim tá com linguiça. Mas quanta linguiça a gente A tem? gente quanto a gente tem? A gente tem tipo 2 kg de linguiça, a gente não tem muita coisa.
2 quilos. 2 quilos de linguiça. É linguiça pra dedéu. Meio quilo de linguiça. São 2 linguiças, meio quilo de linguiça. Meio Você mostra as linguiças pra ele. linguiça. Meio quilo. Luneta. Meio quilo de linguiça. Isso lembra Ele dá a luneta assim pra você. Ah, ela foi linguiça. A gente tem um cara que quer comida. Vai guardar. Eles vão guardando a linguiça. Não, Mais porque alguma coisa? Eu quero só olhar se a luneta tá em bom estado mesmo. Panela, assim. panela. Faz um teste de procurar. quando a Gioconda entrega a linguiça, o Procurar? que ele faz? Tipo, Procurar é tipo investigação. Eu faço também, tipo, eu não entendi. mas depois eu volto com a luneta. Agora foi. 19. 19. Você põe a luneta, olha, ela parece normal. Você coloca ela pra olhar pros goblins lá longe. Você percebe que ela não aumenta nada. Que ela não aumenta nada. Essa luneta não funciona. E aí você olha. Claro que funciona! Pra que serve uma luneta? Pega, olha. Funciona! Funciona, claro que funciona. Ele dá pro outro. Parece que tá funcionando. Eu olho de novo. Eu quero. Exatamente igual. Ok. Eu guardo uma luneta que não funciona. Mentira que você vai ficar com isso. Você quer uma briga com eles? Eles gostaram muito da linguiça. Pra gente não arranjar briga, a gente vai ser realmente enganado e tipo. Eu tenho um pouco de pena deles. Eu não tenho pena de quem engana os outros. Nossa, a Delta tá pistolinha hoje, né? Até eu tenho uma pessoa que engana, ela não é enganada. Ela é político. Eu guardo uma luneta. Eu já tô conformada com a linguiça. Eu tô Que eles pensando tinham no peixe que eu vou comer mostrado quando chegar no... que a gente não trocou com eles a panela. Uma panela, 2 bestas velhas, a luneta, o crânio de boi e o fogo alquímico. Daqui eu já vejo 2 bestas velhas. Eu acredito que a luneta funciona, mas eu acho que comida nessa situação vale bastante. Por que você não me dá também esse chapéu e esse charuto? Faz o teste de persuasão. Sim, mas com chapéu goblin. Eu achei Eu devo ter mais ou menos o mesmo tamanho dele. Total. Com certeza. Eu achei maneiro. De diplomacia ou blefar? Diplomacia. Quer convencer ele, você não tá blefando Quando a lá. gente estiver passando fome, eu vou fazer vocês comerem essa luneta. Por que ele tem uma magia agora? 25. Pra 15. 25. 15. Gente, fazer comida. Ele pra olha mostrar assim, pra ele, então, Dá um vocês jantar. magiam? Só Harry Potter. Não, Justo. não, é meu chapéu, que eu sou. E aí o outro com as peles olha pra ele. Fala, dá o chapéu pra ele. Não, E o da luneta fala, se tiver mais comida, a gente dá o chapéu. Alguém ainda tem ração? Que folga, mano. Eu não sei se a gente tem caras são noção, muito eu não sei quanto a folgados. gente abasteceu. Vocês têm o que vocês têm escrito na fita de vocês, é o que teria Eu tinha 8 sobrando ainda. rações, eu comi... tinha 4. Vocês nessa hora? Eu comi uma agora. Vou comer. Quanto custa mais ou menos uma ração ou uma pé de ouro? Provavelmente a gente tá tomando montado, nem tem sombra suficiente. Eu vou A gente tá tipo assim. Todo mundo. Eu pego 3 peças de ouro. Espalho assim as 3. Ele tira o charuto assim. Eu ponho o chapéu. Que cena maravilhosa, assim, uma coisa. Você sente Esse chapéu. o cheiro forte do charuto que realmente mascara o cheiro forte dos goblins, que é bem pior, e você põe a boca na saliva gosmenta dele que fica na sua boca, assim, ó. O Simba é muito Não é tão hardcore. ruim. Não é. Tag life. Aí, obrigado. Vocês têm caneta e tinteiro? Muda a pele e fala. E o outro tá tipo com a mão assim, na cabeça protegendo do sol. Tadinho. Não. Não, sem caneta, É, sem que eu- tinteiro. Inclusive eu queria ter, mas não tenho. Então, eu achei meio burro agora essa parte não ter. Pra quê? Tu vai escrever o quê? Ah, eu escrevo umas cartas às vezes. Não, só água radioativa.